Hoje a nossa entrevista é com o Padre José Carlos, autor do livro Operários da Fé. Padre, primeiramente a gente quer agradecer por você participar dessa entrevista conosco, por aceitar bater esse papo conosco. Padre, o senhor tem um currículo bastante extenso, né, de formação, de obras lançadas e recentemente uma obra bastante comentada pela crítica, o seu livro Operários da Fé, onde o senhor traz um trabalho muito importante, o diagnóstico da vida sacerdotal. Está faltando alguma hermenêutica por parte dos órgãos formadores para a vida presbiteral? Quando eu fiz essa pesquisa, eu fiz justamente com o intuito de detectar algo dessa natureza, né? Aquilo que estava faltando na vida presbiteral, vindo a partir dos padres, né? Porque é diferente você ver uma formação, alguém de fora falando, né? Alguém de formadores, bispos, falando, e você ouvir dos próprios padres, né? Então essa pesquisa ela tinha esse objetivo. E ela conseguiu, de fato, detectar grandes faltas, né, em vários aspectos. Mas o mais latente que eu percebo, e que é uma demanda dos padres, é de fato uma interpretação, uma leitura ou uma atenção, eu diria, à questão da própria saúde física e mental dos padres. Eu senti nessa pesquisa padres que se sentem solitários, padres que se sentem abandonados, padres que se sentem esquecidos por parte dos bispos, dos seus superiores. É uma vida assim que um olhar está faltando sobre a vida psíquica do padre, sobre as demandas que cercam aí a sua atuação pastoral. Então está carecendo sim de uma releitura, e esse material ele possibilita isso, ele fomenta e desperta para essa necessidade mesmo que os presbíteros têm hoje na igreja. Ao longo dos séculos, a Igreja vem passando por muitas mudanças na sociedade humana. Entre elas, podemos citar o antropocentrismo, iluminismo e, como desdobramento, um farto relativismo. E não podemos esquecer também da modernidade líquida. Será que não está acontecendo o surgimento de um cristianismo progressista? Pensando por essa ótica, e podemos até aí, eu acho que o termo cristianismo progressista é um termo amplamente discutível, né, do que se entende por progressista. Eu vejo que nós vivemos hoje uma realidade muito paradoxal dentro do cristianismo. Porque, por um lado, nós vemos aí uma corrente muito forte de um cristianismo personalista, em que as pessoas elas moldam o cristianismo de acordo com seus interesses pessoais, um Cristo que faça as suas vontades, que faça os seus interesses. Eu poderia dizer que é um cristianismo estilizado. Isso é muito latente. E por outro lado, a gente vê uma volta aí às grandes tradições, né? Aquilo que dizia o Libânio já há tantos anos, essa volta aí a grandes tradições, e que vem chocar essas duas realidades, né? Eu penso que nós estamos num momento aí de uma antítese, em que pode disso gerar um cristianismo progressista, surgir aí um novo modelo de cristianismo, mas no momento ainda a realidade é um tanto quanto confusa. Eu vejo que nós estamos num emaranhado de situações que não temos muita clareza, né, para onde está caminhando o cristianismo, porque duas vertentes beligerantes, contrárias, que estão ali muito presentes, né, e às vezes até conflitando mesmo uma com a outra. Então eu acho que ainda não dá para a gente tirar uma conclusão no momento, né, do modelo de cristianismo que nós temos, porque nós temos duas correntes muito contrárias presentes na realidade do cristianismo. Um conservadorismo de um lado e outro uma abertura exacerbada do outro, né? Acho que ainda precisamos chegar num equilíbrio, que pode ser resultado de toda essa configuração de mudança de época que nós estamos vivendo,
aquilo que o Bauman trazia como modernidade líquida, né, que é o resultado da pós-modernidade. Isso pode ser também fruto dessa realidade volátil que nós estamos tendo, que as pessoas procuram alguma coisa segura para se respaldar, para se agarrar, mas vivemos nessas inseguranças. Então o cristianismo vai se moldando dentro dessa realidade conflitante. Padre, em seu livro Operários da Fé, no capítulo destinado à vida cultural do padre, você salienta que bons filmes ajudam no processo de desenvolvimento intelectual e que expande a visão do padre além do viés da praxis pastoral e eclesiológica. Não estaria na hora da CNBB criar um prêmio anual que contemplasse bons roteiros de cunho hagiográfico, buscando incentivar postulantes à vida religiosa e sacerdotal? Quando eu fiz essa pesquisa do perfil do clero, eu quis colocar um capítulo para saber sobre a vida cultural dos padres. E eu me surpreendi porque o número de padres que frequentam, que buscam assistir filmes, ir a teatro, é muito pequeno, né? Talvez pelo fato de a grande maioria vir do interior, de lugares que não têm essa possibilidade. Mas é inegável o fato de que esses meios de comunicação, eles são muito importantes para a vida cultural de todos, inclusive também de sacerdotes, de candidatos a sacerdotes, de candidatos e candidatas à vida religiosa. Então, nesse sentido, eu penso que a Conferência Nacional dos Bispos, pelo fato dela ter uma preocupação muito grande com a questão da comunicação e a ter a PASCOM, a Pastoral da Comunicação, seria muito valioso se houvesse esse incentivo. E esse incentivo passaria pelo fato de ter ali anualmente um prêmio para um roteiro, um filme hagiográfico, né? E pudesse destacar aí a vida de um santo, ou mesmo trabalhos pastorais relevantes que a igreja tem. Vamos pegar, por exemplo, aí um trabalho como o de Zilda Arnes na igreja, né? Isso merecia um roteiro de um filme fantástico, né? Pela vida dela, pela dedicação dela. E se a igreja tivesse esse olhar de poder incentivar que fosse criado filmes nessa linha e um prêmio para um melhor filme, isso seria um incentivo fantástico para a questão vocacional, para a questão cultural da vida da igreja, sem sombra de dúvida que traria uma contribuição muito grande, e eu penso que a Conferência Nacional dos Bispos tem condição de fazer isso, tem possibilidade de fazer isso pela estrutura que ela tem, pelo potencial que tem. Eu acho que isso seria muito valioso. Padre, a gente quer agradecer ao senhor pela entrevista concedida e também agradecer pelo tempo que esteve em nossa comunidade e desejar uma boa caminhada, uma boa missão aí na sua vida sacerdotal pela frente. Eu que agradeço essa oportunidade de poder também falar um pouquinho do material produzido e de poder fazer essa entrevista com vocês, com questões tão relevantes, tão pertinentes à vida da igreja, à vida presbiteral, e agradeço imensamente essa oportunidade. Que Deus abençoe vocês e abençoe também essa missão que vocês têm aí de trabalho de divulgação, de jornalismo, de roteiros de filmes. Isso é muito importante para a vida da igreja. Que Deus abençoe a todos. Be kind to one another and don't give in to fear. That's all that I am asking for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas I just want a little peace. Be blind to one another, the differences are small. We all have got a cross to bear, we all have got our faults. For once when we're affronted,